Santo Espírito é bem-vindo aqui. Não posso abraçar. Vamos. Esse lugar é o desejo do meu coração. Vamos dar continuidade que não podia ter parado? Vamos continuar como deveria ter parado naquela hora. Mandai a suecúvia. Lembra no precúvia. Temos que ficar ligados, temos que ficar na comunhão do Espírito Santo, que aí a gente vai entrando na nuvem de glória, como Moisés entrou na nuvem de glória. Aí está na nuvem de glória, porque o Senhor, a gente louva todo louvor, ele escolhe um para operar na igreja. Se louva vários, mas o Espírito Santo, ele escolhe um para ele se manifestar por meio do louvor. Aleluia. Glória a Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Senhor, inunda-nos por tua glória. Não há nada igual, não há nada melhor. Sem comparar a esperança viva. Tua presença eu provei vi uma doce amor que liberta o meu ser, a esperança viva. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Senhor, inundado por tua glória. Senhor, tua presença
vontade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Os irmãos se abracem, tocando isso a flor. Deixa o Senhor tocar. Deixa a execução de Deus mover seu coração. Ele está aqui. Ele quer fazer uma obra gloriosa no nosso coração. Ele tem o seu toque. Toque, Senhor. A coração que precisa sentir esse toque. A coração que precisa de receber esse refrigério. Esse obrigado, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Libere o seu coração com o melhor de Deus. Libere o seu coração. Receberá o Senhor. Libere o seu coração nessa noite para Jesus. Libere o seu coração para o Espírito Santo. Libere o seu coração. Libere a sua alma. Pastor Cepinho, para abraçar aqui o Elias. Abra sua Bíblia no Gênesis 22. Vou ler o verso 1, o 2, do 14 ao 16. E aconteceu depois dessas coisas, olha bem, e aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão! E ele diz: eis-me. Coisa linda. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão, verso 3, né? Vou ler o 3, depois para o 14. Então se levantou Abraão pela madrugada e agradou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Vamos agora para o verso de número 14. Chamou Abraão o nome daquele
naquele lugar. O Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje. No monte do Senhor se proverá. 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, dizendo o Senhor, diz o Senhor, que quando fizeste essa ação, não me negaste o teu filho, o teu único filho. Podeis dizer, quando fizeste essa ação, quando tu fizeste essa ação, não me negaste o teu filho, o teu único filho. Deus também não negou. Abraão, ele é uma alusão, prefigura o próprio Deus. No Monte Moriá. Jesus foi oferecido no Monte Caveiro, no Calvário. Ele foi oferecido. Mas vamos para o início da mensagem. No Monte Moriá, aconteceu 3 fatos muito interessantes. O primeiro começa com Abraão. O Monte Moriá é a primeira vez que ela aparece com Abraão subindo ao Monte Moriá. O Monte Moriá, desses 3 episódios, o primeiro começa com Abraão e o sacrificar Isaac. O segundo começa com o Davi, conforme está registrado em 2 Crônicas, capítulo número 3, que vai relatar quando o anjo estendeu as mãos para vitimar, para dizimar Jerusalém, pelo pecado que Davi cometeu, quando ele mandou fazer o censo em Israel, contando apenas com o exército, não mais com o socorro de Deus, com o Senhor dos exércitos. E ele fez a vontade daquele exército para saber o número de guerreiros que ele tinha, como um ato de engrandecimento, como um ato de orgulho, porque as guerras que Davi vencia sempre foi pelo braço do Senhor, sempre foi pela unção de Deus, sempre foi pelo poder e a soberania do Senhor. Mas naquele episódio ele manda fazer o censo de Israel, ainda teve alguém que o alertou, mas ele foi obstinado e ele fez isso. Aconteceu, nós sabemos que vieram algumas pragas, parece que foram 3, né? Foram 3. Imagina, 70.000 homens foram vitimados nessa praga que o Senhor enviou. E quando Deus manda perguntar para Davi, se pergunta para ele o que ele prefere. O que ele prefere? Dessas 3 opções, escolha uma, né? Que seria fugir na frente do inimigo. A primeira. A segunda, 7 anos de seca, 7 anos de fome e 3 dias de peste, morte. Ele disse assim: caiu na mão do Senhor, não na mão dos homens. Porque na mão do Senhor grandes são as misericórdias. Eu prefiro cair na mão de Deus. Pela mão de Deus, o Senhor mandou o anjo para a espada nua para vitimar 70.000 homens. Mas nesse episódio, quando menos espera, o anjo está com a espada nua, assim parado em Jerusalém, para também vitimar Jerusalém. Quando Davi ele olha, ele diz assim: Senhor, ele cala de joelho e disse: Deus, tenha misericórdia, foi eu que pequei contra o Senhor, mas essas ovelhas inocentes nada fizeram. Naquele momento ele está onde? No Monte Moriá, justamente onde tem a eira do Jebuseu, e ali ele pega e compra aquela eira e ele oferece ao Senhor em holocausto. Esse é o segundo grande episódio. O terceiro episódio, do mesmo capítulo de 2 Crônicas, registra que Davi, ou seja, o rei Salomão, ele construiu o templo de Jerusalém justamente no Monte Moriá. Esse mesmo Monte Moriá, por aí por volta de 19, no ano 19, século 19 ao século 20 antes de Cristo, Faraó o Grande, tá? O Grande,
destrói esse templo. Ele destrói esse templo. Templo esse também foi destruído na época do cativeiro, quando nós já sabemos a história, Nabucodonosor entra lá, ele destrói, acaba, tal. Depois ele é reconstruído, depois do cativeiro, a gente vai ver a história, como ele é reconstruído por meio de Esdras, por meio de Neemias, que faz a reparação dos muros, e o templo ele é reconstruído agora por Esdras. A gente vai ver que quando é lançado a pedra do fundamental, o povo começa a chorar, começaram a se angustiar, a chorar, por ver alguns chorando, por ver que aquele templo já não era do mesmo tamanho do primeiro, não tinha a mesma formosura do primeiro, eles ali choraram muito, mas depois desse templo que ele é reconstruído, já chegando, faltando aí por volta do meado do século XIX ao século XX, tá? Então, antes de Cristo, ele vai ser aí novamente ele vai ser reconstruído novamente. Ele é destruído pelo rei. Ele é destruído. Depois ele é reconstruído de novo. Então, meus amados, depois de todas essas idas e vindas, então a gente vai ver que há um histórico todo especial. Mas depois dessa reconstrução do templo, já no ano 70 pós-Cristo, a gente já vai ver novamente que Roma invade Jerusalém e destrói o templo novamente. Hoje, no Monte Moriá, tem uma mesquita. Sabemos muito bem quem é que está na mesquita, né? É justamente os judeus não convertidos, que é o nome agora, os muçulmanos. Pronto, os muçulmanos hoje é quem está lá sobre o Monte Moriá, aonde também está ali o muro das lamentações, que até hoje os judeus se reúnem ali, lamentando, chorando, põem seus pedidos, chamado Muro das Lamentações, que até hoje eles lamentam pela destruição do templo lá em Jerusalém. Então essa é a história do Monte Moriá. Então Abraão, o Deus fala com Abraão, né? Diz: Abraão, tudo bem por aí? Tudo bem. Como que está Sara? Muito feliz. E você? Meu coração está transbordando de alegria. A gente, vai analisando mais ou menos isso. E pensa assim: Isaac, como é que está? Muito bem. Pega ele agora. Pega Isaac, teu filho, teu único filho, aqui de longe. Mas Abraão não tinha só Isaac. Mas Isaac é o filho da promessa, o filho do amor, o filho que haveria de ser o seu sucessor. Nele haveria de cumprir tudo quanto Deus falou para Abraão. Pega ele aí. Você vai para uma das montanhas que eu te mostrarei. Vai lá e sacrifica ele para mim. Abraão está em Beceba. Ele desce de Beceba, descendo. Ele desce, ou seja, subindo, vai subindo, para Jerusalém, subindo. Ele sai de Beceba, a cerca de 80, 100 quilômetros, ele vai para Jerusalém. Esse monte vai ficar bem do outro lado de Jerusalém. À esquerda vai ficar o monte Mediterrâneo. À direita aqui vai ficar o monte, ou seja, o rio, o mar Mediterrâneo. À direita vai ficar aqui o mar Jordão, o Rio Jordão, Mar da Galileia, e por aí vai. Abraão, ele sobe com muita rapidez. Ele não se demorou. Ele não falou para ninguém. Ele não falou para Sara. Ele não falou para nenhum dos seus familiares. Ele pega os moços, mais ou menos de
80 a 100 quilômetros e ele vai justamente ao local que Deus indicou. 3 dias andando. Ao terceiro dia, ele descobre a montanha do Lanche. Segundo a história dos historiadores, como Flávio José e outros mais, que narra a história dos hebreus, ele vai dizer que, durante essa caminhada, vai dizer que mais ou menos Isaac tinha aí cerca dos seus 25 anos, tá? E vai ver que a lenha que foi rachada, né, cortada, rachou a lenha e coloca sobre os ombros de Isaac, né? Isso também tipifica o próprio Cristo levando a sua cruz. E aqui ele vai, porém quem leva o fogo e o tutelo, quem é? Abraão. Abraão. Não sabemos se era uma brasa, não sabemos o que era que ele levou, que durante 3 dias não se apagou. Então não sei, levou alguma coisa para acender esse fogo, porque o holocausto, ele era queimado inteiramente, e a fumaça que subia do holocausto, ele era agradável ao Senhor. O Senhor cheirava para o Senhor como um aroma suave, como um perfume, e isso agradava ao Senhor. Como a fumaça, a nossa oração é como uma fumaça que sobe em aroma suave diante do Senhor. A essência da verdadeira adoração, ela sobe e o Senhor recebe em cheiro suave. Então essa fumaça que sobe do holocausto é semelhante hoje à oração da igreja. Então percebe, o historiador vai nos narrar e que durante a caminhada Abraão foi conversando com seu filho Isaac, porque logo Isaac não viu o cordeiro, e ele conhecia que para o holocausto, uma situação, um momento como aquele, levava-se um cordeiro branco, limpinho, alvinho, sem nenhum machucado, sem nenhum defeito, e Isaac ele não vê. Mas segundo a história vai dizer que durante aquela caminhada dos 3 dias, Abraão foi andando na sua jumenta com seu filho e foi ali conversando com ele acerca do tempo que ele orou, uma da sua esposa, uma da sua mãe, que é justamente Sara, e ele vai contando a história, narrando tudo. Nós oramos por você, nós esperamos, foi muitos anos de espera, nós esperamos durante todos esses anos, nós oramos bastante, querido. Toda promessa de Deus, ela se cumpre mediante as impossibilidades que nós enfrentamos. Todas as promessas do Senhor, ela não vem de maneira fácil, ela não vem de qualquer forma, ela sempre se cumpre no meio da impossibilidade. Havia uma grande impossibilidade, havia algo improvável para Abraão ser pai e para Sara ser mãe. Mas sempre é assim. Quando Deus te faz uma promessa, olha, parece que o próprio Deus faz questão de dificultar tudo. E é aí que você desanima. Deixa a frase que alimenta o milagre do passado. Não se desespera pela circunstância. Não se frustra pelo pecado. Alimenta o milagre de Deus no seu coração. Alimenta a promessa de Deus em teu coração. E Abraão vai. Então Isaac, ele foi bem consciente. Então o historiador vai dizer que o próprio Isaac, quando ele perguntou pelo cordeiro que não tinha, o Abraão explicou tudo para ele. E vai dizer, segundo a história, que o próprio Isaac aceitou de bom grado. Disse: meu pai, sendo assim, eu me entrego de bom grado, como um ato de gratidão ao Senhor, como um ato de reconhecimento de que a minha vida ela é inteiramente dedicada, consagrada, entregue no altar de Deus. Se entregue no altar de Deus, sem reservas alguma, como um ato de gratidão. Segundo, aquele próprio se entregou. Porque, irmão, já era não era um garoto pequeno, porque esse exemplo é uma criança, não, mas é um moço. Então vai dizer, tanto é que ele vai andando
cordeiro, amarrava-se ele e com o tutelo, é claro, sacrificava o cordeiro. Onde Jesus se entregou. Jesus se entregou por nós. Ele se ofereceu em holocausto a Deus. Por algo tão glorioso, por algo tão especial, que é a minha vida. Ele se sacrificou por nós. Ele se entregou por mim e se entregou por ti. Todo aquele momento, aquele cerimonial, isso não foi de um momento para outro. E Deus está ali contemplando. Deus está ali olhando, apreciando, vendo a atitude, a entrega. Abraão mostrando que amava mais a Deus do que seu próprio filho. Isso aqui foi uma prova de Deus, Deus provando Abraão para ver se Abraão realmente amava mais o filho ou a ele. E Abraão ama mais o abençoador do que a bênção que ele recebeu. E de repente Deus brava do céu e diz: por quantas vezes? No padrão do céu? 2 vezes. Abraão, Abraão, não põe a mão no menino, não põe a mão no moço. E a segunda vez, novamente, quando Noé já está cordeiro, pronto para o sacrifício. No coração de Abraão, ele sacrificou o próprio filho. O sacrifício de Abraão foi no coração. Por isso ele provou que realmente amava a Deus. Essa foi a prova de amor que Deus fez com Abraão. E qual é a prova de amor que Deus tem feito conosco, irmãos? Qual tem sido a prova de amor? Aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia. Qual é a nossa prova de amor, queridos? Olha, quando nós temos a promessa de Deus, quando Deus nos faz grandes promessas, a única forma que nós temos de provar que cremos no Senhor, de provar a nossa fé, é quando nós vamos nos comportar diante das dores, que às vezes nos faz sangrar. Olha, a maior prova que Deus é na tua vida não é pelo cumprimento das grandes vitórias, das grandes bênçãos que nós recebemos, não. A maior prova de amor e de fé que nós temos como demonstrar para as pessoas, para Deus, depois para as pessoas, é você se manter firme, confiando no Senhor. Você está sangrando, mas está dizendo: Ele vai fazer. Você está chorando e está dizendo: Ele vai fazer. Porque quem abriu o mar foi Ele. Quem deu Isaac foi Ele. Ele quem Deus. Quem escolheu o seu povo foi Ele. Quem paralisou o sol e a lua foi Ele. Quem abriu o mar vermelho foi Ele. Quem limpa o leproso, que troca a pele, que tira a lepra, Ele, o Senhor. Quem liberta o pecador, Ele. Quem opera sinais de maravilha no céu e na terra, Ele. Alimenta a tua fé nessa noite. Alimenta a tua fé. Tem alguém aqui que está temeroso pelo futuro. Tem alguém aqui que está temeroso pelo amanhã. Tem alguém aqui que está temeroso quando perder seu pai, quando perder sua mãe. Tem alguém aqui que está com sentimento de perda. Está com medo de perder, já perdeu tanto. Está com medo de continuar a perder. Você está com medo de perder de novo. A pessoa aqui que está com sentimento de perda dentro de si, está implantado dentro do teu coração nessa noite. Jesus está aqui para dizer: olha, não esqueça o que eu fiz por ti lá atrás.
promessa e que a minha mão está estendida sobre você. E aqui que Deus fez promessa para Abraão. Deus aqui já tinha feito promessa, mas Deus aqui ele amplia a promessa. Ele vai confirmar o que ele já tinha falado, ele vai ampliar. Agora, Abraão, sei que verdadeiramente tu me entende. Agora eu sei que tu verdadeiramente me amas. Porque não me negaste o teu filho, tu único filho. Agora tu me provaste isto. Agora por diante, olha, tu terás, aleluia, tu terás tuas tendas ampliadas, será pai de multidões, como a areia da praia, como a estrela dos céus, tu serás pai de multidões, tu serás grande, tu serás honrado, tu serás abençoado, tu serás aquele que eu terminei que você seja. Aleluia. Porque deles, porque o teu coração está inquieto, porque está temendo por algumas coisas que você já viveu e experimentou que não quer viver mais. O único que pode controlar o teu futuro é Deus. O único que pode fazer acontecer é Deus. Não é fácil a gente viver as promessas de Deus. Não é fácil de receber o cumprimento das promessas do Senhor. Haja visto que quando o Senhor nos faz promessa, parece que tudo nos é contrário. Parece que a coisa vira de ponta cabeça, vira pelo avesso. Parece que você está tudo quieto, tranquilo, em paz. Mas quando Deus começa a fazer promessa, parece que o mar fica revolto. Você se torna desconhecido. As pessoas olham para você, parece que não te conhecem mais. Parece que estão me estranhando, parece que você fosse um ser estranho. Outra hora que você fosse invisível, outra hora que você fosse espantalho. Quando Deus te faz promessa, parece que as coisas mudam totalmente. Você não se conhece mais. A primeira coisa que Deus falou para Abraão foi: saia da sua terra. Saia da terra que te causa dores. Saia do lugar que só te causa problema. Eu não estou mandando você sair daqui, não. Mas naquele lugar que diabos feridas, naquele lugar que Deus não está, alguém sai. Isso aqui é sair de falsos amigos. Isso aí é sair de lugares que o inimigo pode te arrumar laços. Há determinadas amizades que são laços do diabo. Há determinadas, irmãos, amizade que pode te derrubar. Há determinado tipo de namoro que é para impedir o que Deus não pode fazer. Tenha cuidado, João. Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para ti aquilo que você está achando tão possível. Aquele milagre que você busca há quanto tempo. Aquela resposta que você precisa. A solução que você está buscando. Quando põe o teu coração nisso, põe o teu coração em Deus. Unicamente no Senhor. Unicamente no Senhor. Qual é o teu Isaac? Qual é o teu Isaac nessa noite? É o teu filho? É a sua filha, o seu tratamento? É a sua profissão? É o seu dinheiro? Qual é o teu Isaac? O Isaac que é filho de promessa, que nós amamos demais. É aquilo que amamos demais. Onde está nosso amor? Onde está
está o nosso amor? Onde está o nosso coração nessa noite? Aonde está? Como Deus falou com o Adão. Adão, onde está? Onde está seu Isaac? Tem alguns que nem sabem onde está o Isaac dele. Tem alguns que nem sabem onde está o Isaac dele. Não consegue se apegar com nada. Não consegue sentir nada. A pessoa que não consegue ter sentimento. Se alguém morrer, ele não sente nada. Se alguém foi curado, eu também não sinto nada. Até tenta se emocionar, mas não consegue. Aqui não tem pessoa assim. Até tenta se emocionar. Finge que está emocionado, mas não sente nada. Porque o coração está tão insensível que não tem mais sentimento de amor, não tem mais sentimento de nada. Está como que anestesiado. Passou por tantas coisas, entre umas e outras, que hoje a pessoa está insensível. Tem pessoa que anda essa noite, essa forma. Jesus quer te dar um coração sensível. Um coração sensível. Um coração contrito, aquebrantado e contrito, para que Jesus possa operar em sua vida. Não uma pessoa que nessa vida não consegue chorar de jeito nenhum. Há pessoa aqui, no nosso meio, nessa noite, que não consegue chorar por nada nessa vida. Tem gente assim, tem. Não vou dizer que está lá em São Paulo, não. Está aqui. Ela também tem, mas está aqui. A pessoa se esforçar para se emocionar e não conseguir. A pessoa é culpada? Não. Infelizmente, a pessoa tem esse problema. E Jesus quer fazer algo hoje no seu coração. Ele quer fazer a cirurgia hoje no seu coração. Ele quer fazer uma incisão no seu coração, para que ele possa entrar e fazer morada de verdade. Porque quem não se emociona com nada, não consegue sentir a presença de Deus. Não consegue amar ninguém. Não consegue. Porque o coração está como de pedra. Pela vida que a pessoa leva, a pessoa está desacreditada, não acredita nem em si mesmo. E é difícil alguém assim acreditar no milagre de Deus. Não sei se alguém assim vai ter coragem de vir aqui em frente nessa noite para ser ministrado, mas que não seria. Mas aqui tem pessoa que não sabe, irmão, que eu estou me segurando um pouquinho, porque essa lanterna aqui usa estreito e eu estou aqui segurando um pouquinho. É assim que eu estou segurando um pouco. O problema é quando solta tudo, né? Não vai beleza. Foi pregado domingo o quê? Coração. Quem conhecerá? Jesus está do coração aqui. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Tem pessoa aqui que não suporta abraço. Não suporta abraço. Ser abraçado é como se fosse uma tortura. Esse é o estado que há, você está. E não também. Esse é o estado Cristo, né? É alguém que está na UTI. Está na UTI de Deus, na UTI espiritual. Tem pessoa aqui que precisa receber cura. Existe um tipo de doença, que eu esqueci o nome agora, que elas não podem se abraçar. Existe um tipo de problema, esqueci o nome, isso daqui, isso aí, que a pessoa ela não consegue receber abraço, nem abraçar, nem se abraçar. É de longe, é a distância. Mas que ele está revelando aqui, não é tipo de doença científica, não. É doença do coração mesmo, da alma. Eu estou segurando aqui um pouquinho, porque já vou andando aqui uns estreitos, e ultimamente eu estou segurando muito. Até na hora que explodir. O problema disso aqui é na hora que vem a explosão, né? Que é a massa. Você vem aqui hoje para misericórdia, mulher. Mandei para tu estar aqui hoje. Não é culpa, massa. O anjo me trouxe. O anjo de
fácil. O Senhor já me visitou essa noite. O Senhor já me tocou essa noite. Você fica com algo dentro de você, de si. Isso está me trazendo uma trava muito grande. Uma trava muito grande. Receba a libertação de Deus, meu. Eu já vou encerrar aqui a hora dessa dança. Aleluia. Regressa logo em pé. Minha vida posso crer em minha vida, o milagre vai acontecer. Você precisa crer no milagre. Você precisa crer. As promessas serão liberadas sobre mim, sendo liberada sobre mim. Liberada sua vida nessa noite, liberada nessa causa nessa noite. É desse improvável que Deus se levantar. É desse improvável que Deus se levantar. Não vou virar o Senhor. Recebendo o seu milagre. Deus tem visto as suas lágrimas, os seus gemidos. Tem chegado diante do Senhor. Você não tem chorado, você está gemendo. A sua alma está agonizando, sangrando. Há um sangrado lá precoce. Estou lhe chamando de doida, de perturbada, de descontrolada, de fanática, por venena na história. Não sabe para que você vem para a igreja. Você não é crente de coisa nenhuma. Que você não é nada. Que tudo você é culpada de tudo. Tudo você é culpada.